Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de CorelDRAW Essencial aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você onde localizar, onde ficam as principais ferramentas e recursos do Corel, para que você possa se ambientar com essa tela de trabalho que a gente vai usar muito a partir de agora no decorrer dos nossos vídeos. Então, quando a gente for usar uma ferramenta, você já vai estar mais familiarizado, você já vai ter uma noção melhor de onde encontrar e você vai conhecer melhor o seu ambiente de trabalho enquanto estiver mexendo no Corel. Lembrando que se você quiser um conteúdo adicional sobre CorelDRAW, você pode consultar o primeiro link aqui na descrição e ver mais detalhes lá no nosso site. Bom, quando você abre o Corel, o padrão é que seja exibida essa tela de boas-vindas. Nessa tela aqui você pode criar novos documentos, inclusive baseados em modelo, a gente vai falar sobre modelos no outro vídeo, abrir um documento existente, ter acesso aos arquivos que você abriu por último no Corel, ou seja, os arquivos recentes. Você pode configurar a área de trabalho, tem inclusive aqui em aprendizado alguns tutoriais que você pode dar uma conferida para aprender a utilizar determinadas ferramentas ou aplicar determinadas técnicas no Corel. Então você tem uma tela aqui que você pode explorar um pouquinho mais. Para que eu consiga mostrar a interface de trabalho do Corel para você, eu vou precisar criar um novo documento. A criação de documentos pode ser feita aqui por esse botão Novo Documento, por esse sinalzinho de mais aqui no lado da guia de boas-vindas, por esse botão de mais aqui na barra de ferramentas. Você pode nos menus aqui, arquivo novo, ou ainda pressionar Ctrl N. Você tem várias formas de chegar no mesmo caminho, no mesmo resultado. Isso vale para tudo que eu vou explicar no decorrer do curso. Sempre pode existir mais de uma forma para você executar determinada ação, acessar determinada ferramenta ou abrir uma determinada caixa de diálogo, de configurações, enfim. Sempre tem mais de um caminho, ou geralmente tem mais de um caminho. Nem sempre eu vou mencionar todos esses caminhos, então você pode ir explorando, ou daqui a pouco você vai chegar no mesmo resultado por um outro caminho que não foi mostrado no vídeo. Isso é perfeitamente aceitável e normal. Nessa tela de novo documento aqui, eu ainda não vou explicar nada disso aqui, depois eu vou falar sobre esses detalhes. Mas o principal aqui é definir a unidade de medida, o tamanho, a orientação, o modo de cores e a resolução. Depois eu vou falar mais sobre isso. Aí quando você dá um OK, você cria um novo documento aqui, no caso sem título, porque eu não coloquei um nome, e aqui embaixo você tem as páginas desse arquivo. Você pode ter várias páginas dentro de um único arquivo, como se fossem planilhas do Excel. Quando você abre um novo documento, o Corel libera todas as opções aqui relativas à ferramenta que está selecionada. O ambiente de trabalho do Corel é muito parecido com a base de aplicativos do Windows. Você tem aqui uma barra de menus no topo, uma barra de ferramentas aqui com alguns atalhos, com algumas opções. Aqui você tem outra barra de ferramentas com mais configurações. Aqui na lateral você tem as ferramentas de desenho, de seleção, de modificação, enfim, todas as ferramentas que você vai utilizar para criar as suas artes no Corel. Então tudo isso fica aqui nessa lateral. Cada uma dessas ferramentas aqui pode inclusive ter subferramentas. Quando tem essa setinha no canto inferior aqui, é porque tem mais coisa nesse item. Se você simplesmente clica em cima, você seleciona aquela ferramenta ali. Se você segura clicado, ele abre uma janelinha pop-up aqui, onde você pode ver várias ferramentas aqui que fazem parte desse subgrupo. Isso vale para todos os itens que tiver essa setinha no canto. Então, segurou, pressionado o botão do mouse, vai abrir essas opções. Quando a ferramenta tem um atalho para você acessar, aparece aqui do lado a letra correspondente ao atalho para você acessar aquela ferramenta. Então, quando você quer pegar uma ferramenta, se tiver um atalho, é só você pressionar aquela tecla de atalho e essa ferramenta é selecionada. Essa barra de ferramentas aqui em cima, ela vai ser variável de acordo com a ferramenta que estiver selecionada ou com o objeto que estiver selecionado no seu ambiente de trabalho. Então, para exemplificar, eu vou desenhar aqui uma forma geométrica e você pode ver que aqui alguma coisa já mudou nessa parte do topo. Isso porque eu estou com a ferramenta de quadrado selecionada. Depois a gente vai ver cada uma delas, não se preocupa com isso agora. Tenta entender o contexto geral e se ambientar com a sua área de trabalho agora. Quando eu seleciono a ferramenta de zoom, por exemplo, você pode ver que mudaram as opções aqui em cima. Quando eu seleciono a ferramenta de forma, de novo mudou. Quando eu pego as ferramentas de seleção, pode ser que tenha alteração aqui. Então, de acordo com a ferramenta que eu seleciono, essas opções aqui da nossa segunda barra vão se alterando conforme o contexto. Então, sempre que você pegar uma ferramenta, essa barra aqui de opções
ela vai ser contextualizada com a ferramenta que você estiver usando naquele momento. Tudo isso a gente vai ver com detalhes no decorrer das aulas. Não se preocupe em decorar tudo isso e entender tudo isso agora. Novamente, agora é só para você se ambientar com a sua área de trabalho. Assim como essa barra de ferramentas aqui é relativa à ferramenta que você está usando, você pode adicionar barras de ferramentas específicas, painéis de ferramentas, na verdade, aqui na lateral. Como, por exemplo, eu tenho ativado aqui o painel de alinhar e distribuir. Então, eu posso colocar mais painéis aqui, como as propriedades do texto, por exemplo, e controlar outras opções aqui dentro do Corel com painéis aqui na lateral. Eu posso, inclusive, recolher, fechar ou ocultar eles completamente aqui, se eu quiser também. Depois eu mostro onde a gente faz isso quando a gente for usar alguma dessas ferramentas aqui. E bem do lado direito aqui da tela, nós temos a paleta de cores. Essa paleta de cores aqui a gente vai usar para colorir os objetos. Então você pode ter paletas de cores diferentes aqui na lateral. Você pode ter uma RGB, uma CMYK, você pode ter paletas de cores personalizadas. E essa paleta de cores aqui também permite acesso a algumas variações. Se você clicar e segurar pressionado em cima de uma cor, ele abre uma janelinha com várias variações daquela cor que você escolheu. Então, além da cor primária, que é a que aparece aqui, você tem muitas variantes dessa cor para escolher. A paleta de cores aqui, para você usar, ela é conforme o botão que você aperta do mouse. Com o botão esquerdo do mouse, botão de clique normal, ela pinta o interior do objeto. E com o botão direito do mouse, ela pinta o contorno do objeto. Isso tudo a gente vai ver com mais detalhes também depois. Como eu mencionei antes, você pode ter várias páginas para trabalhar o seu arquivo do Corel. Isso é muito interessante quando você vai criar arquivos com frente e verso, por exemplo. Então você separa frente e verso. Quando você vai criar algum tipo de encarte com várias páginas, então você pode ter várias páginas para organizar os seus trabalhos. Essas páginas ficam aqui na parte de baixo do seu documento. Então aqui eu tenho a página 1. Se eu clicar com o botão direito, eu posso renomear, eu posso inserir uma página após, uma página antes. Eu posso duplicar essa página com o conteúdo dela, por exemplo, ou até alternar a orientação da página. Então eu clico aqui em inserir uma página após, por exemplo, eu vou colocar uma página 2. Na página 1 tinha aquela forma que eu desenhei antes, na página 2 eu não tenho nada. Se eu vier aqui fazer um outro desenho, eu tenho duas páginas com conteúdos diferentes. E assim eu posso organizar o meu trabalho de forma a separar as várias faces do trabalho que eu estou executando naquele momento. Bom, como criar arquivos eu já mostrei antes, só que eu vou entrar em alguns detalhes a mais agora. Então, para criar um novo arquivo, você pode usar uma daquelas formas que eu mencionei no começo. Quando você vai criar um arquivo, você pode definir um título aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 02, conhecendo o Corel. O destino pré-definido aqui, você pode escolher entre personalizado, padrão do Corel, CMYK, RGB. Eu sempre deixo no personalizado aqui. Você pode, inclusive, adicionar uma pré-definição, excluir alguma aqui. Você pode configurar isso de acordo com a sua necessidade. Eu, particularmente, nunca utilizo essa opção aqui. O tamanho do arquivo aqui você vai definir. Se você quer um tamanho personalizado, um tamanho A4, A5, A6, então você vai definir isso. Mas você pode definir de forma personalizada aqui em milímetros, em centímetros, em pixels, em metros, daí depende de como você vai trabalhar. Inclusive definir se você quer a página em retrato ou em paisagem. O número de páginas, você já pode colocar mais de uma página quando você está criando o arquivo. Então, que nem a gente criou aqui inserindo com o botão direito, você já pode pré-definir aqui o número de páginas, se você já souber quantas páginas você vai usar para o seu trabalho. E aqui o modo de cores. O modo de cores é muito importante pelo seguinte, você tem dois padrões de cor para trabalhar, RGB e CMYK ou CMYK. O RGB é o padrão de 3 cores que é utilizado em tela de computador, em tela de celular, geralmente é utilizado para todos os usos digitais dos arquivos que você vai criar. Então, quando ele for exibido digitalmente, você vai utilizar RGB. Quando você vai mandar imprimir em uma gráfica, você vai utilizar CMYK. Daí, na hora da impressão, tem o seguinte detalhe. Algumas impressoras, inclusive as caseiras, têm padrão de 4 cores. Se vai 4 cartuchos de cores diferentes na impressora, por exemplo, ela trabalha com o padrão CMYK. Se vão só 2 cartuchos ou se vai só um cartucho, você tem que ver em cima dele se ele é padrão RGB ou CMYK para você escolher o modo de cores correto aqui na hora de criar o seu arquivo. Se você criar um arquivo com o modo de cores errado, as cores não vão sair fiéis a como você fez no desenho. Então, se você criou em RGB e mandou para uma gráfica imprimir em CMYK,
podem haver variações. Daqui a pouco o preto fica cinza, meio escuro, o azul fica roxo e assim por diante. Então podem haver variações se você não escolher o modo de cor correto. E aqui a resolução, quando você vai mandar imprimir uma gráfica, sempre use resolução de 300 dpi. Quando você vai fazer um arquivo para utilização online, você pode utilizar 96 ou no máximo 150 dpi, porque não há necessidade de uma resolução maior, porque o arquivo simplesmente vai ficar mais pesado, mas a pessoa que está olhando aquele arquivo, aquela arte final, não vai perceber diferença. Então, eu trabalho com 96 ou 150 quando for para uso digital e 300 quando for para impressão em gráfica. O modo de visualização aqui eu sempre deixo no aprimorado, depois a gente vai ver em alguns trabalhos a gente vai usar outros modos de visualização aqui, mas só para fazer o fechamento do arquivo, então não tem por que a gente mexer nisso num primeiro momento. Aqui a configuração de cores você só vai mexer se as instruções da gráfica onde você vai mandar o arquivo tem especificações bem definidas para isso aqui. Se ele disser, olha, o perfil CMYK tem que ser esse ou aquele, daí você vai mudar isso aqui. Caso contrário, o padrão vai servir para todo mundo. Depois que você define tudo isso, daí você cria. Vou colocar aqui 3 páginas, vou dar um OK, e ele vai criar aqui o arquivo, com o nome que eu dei, com a quantidade de páginas que eu dei, com aquele padrão que eu defini naquela tela inicial de criação de arquivo. E assim você pode criar novos arquivos de acordo com a necessidade de cada trabalho que você vai estar executando no Corel. Para salvar um arquivo é muito simples, sempre que você faz uma alteração, ela habilita o botão de salvar aqui em cima. Caso contrário, você viu que não estava habilitado esse botão. Ou você pode, pelo menu arquivo, salvar ou salvar como, e inclusive salvar como modelo, se você quer utilizar esse arquivo como um modelo depois. Você tem também os atalhos de teclado para fazer o salvamento do arquivo. Então eu vou dar aqui um salvar como, vou escolher a pasta onde eu estou salvando os arquivos aqui do curso e vou salvar esse documento lá dentro. Se você quiser salvar como modelo, daí funciona da seguinte forma. Digamos que você cria um cartão de visita, ou pelo menos o esqueleto de um cartão de visita que você vai usar porque você sempre manda imprimir na mesma gráfica. Então vai seguir o mesmo padrão de criação de arquivos. A arte muda, mas o esqueleto do cartão é sempre o mesmo. Então o que você faz? Você vem aqui, arquivo, salvar como modelo, daí você vai definir o nome desse modelo aqui. Você tem que colocar aqui o tipo CDT, modelo de Corel, e daí você salva. Quando você for criar um novo arquivo e você quiser criar baseado naquele modelo, você vem aqui, arquivo, novo, baseado em modelo, e daí você vai escolher o modelo que você salvou. Aqui o Corel traz alguns modelos já prontos, inclusive é bom você dar uma explorada nisso aqui para você conhecer, porque tem vários modelos interessantes. E você tem aqui os teus modelos, daí quando você tiver salvo algum, eles vão aparecer aqui e você simplesmente seleciona e cria o arquivo baseado naquele modelo. Então quando você tem um esqueleto, uma base pré-definida para um arquivo, você pode usar ele como modelo e assim você evita de fazer retrabalho a cada novo arquivo que você for criar. Além de salvar os arquivos em Corel, você tem a opção de importar e exportar arquivos dentro de um trabalho que você está fazendo. A função de importar, ela permite que você traga arquivos externos para dentro do Corel. Esses arquivos externos podem ser imagens de bitmap normais ou podem ser inclusive outros vetores, outros arquivos criados no Corel em forma vetorial. Para você importar, você tem pelo menu arquivo, importar, exportar, você pode usar esses menus aqui, ou você pode usar esses atalhos aqui na barra de ferramentas principal, importar ou exportar, ou ainda exportar como PDF. Se você criou um encarte, alguma coisa e você quer mandar isso como PDF para uma pessoa, você pode fazer rapidamente por aqui. Para importar, você clica nesse botão ou vai pelo menu arquivo importar, você escolhe o local do arquivo que você quer, dá um importar, e clica na tela e ele vai vir no tamanho original aqui para dentro da nossa área de trabalho. Se você clicar aqui na opção importar, você clica e arrasta, você vai colocar ele com um tamanho pré-definido. Então você pode colocar ele menorzinho, maior, você pode escolher ao invés do tamanho original, definir um tamanho aqui clicando e arrastando. E você vai estar importando aquele item do mesmo jeito. Quando você quiser exportar um trabalho, funciona do mesmo jeito também. Você clica no exportar ou no menu arquivo, você vai escolher a localização e você vai escolher o formato, o tipo de arquivo que você quer exportar. Os principais são JPG, quando você quer mandar em uma qualidade menor, um pouquinho, um arquivo mais leve. PNG, quando você quer mandar uma qualidade maior ou um fundo transparente, por exemplo. Ou ainda você pode ter formatos específicos quando você quiser mandar para outro software de edição, como o Adobe Illustrator, por exemplo. E aqui também tem a opção de você exportar em PDF. Enfim, todas as opções estão aqui nessa lista. Cabe saber a necessidade da exportação que você está fazendo.
Então isso a gente vai também trabalhar um pouquinho no decorrer do nosso curso, a gente vai ver outras opções, mas você precisa saber que você pode tanto importar arquivos para dentro do Corel, quanto exportar os arquivos que você está fazendo na hora que você precisar mandar isso para alguém. A exportação de arquivos você vai usar para mandar uma visualização para o seu cliente, por exemplo, ou até mesmo para mandar impressão para gráfica. Hoje em dia a maioria das gráficas está trabalhando com impressão em PDF. Então você vai ter que exportar o seu arquivo, porque você não vai mandar o seu arquivo de Corel para a gráfica e muito menos para o seu cliente. Sempre que você quiser mandar para o cliente ver como está ficando o trabalho que você está fazendo, você exporta um JPG ou um PNG e você manda essa imagem para o cliente. Porque se você manda o arquivo do Corel, que o seu cliente não vai conseguir abrir se ele não tiver o Corel instalado, e 2, se ele tiver o Corel instalado, ele vai ter todo o seu trabalho lá para poder editar e fazer como ele quiser, e ele não precisa mais de você. Então sempre fazer a exportação num formato que não seja editável para mostrar, para dar essa pré-visualização para o seu cliente durante a execução de um trabalho. E para mandar para a gráfica também vai ser feita a exportação na maioria dos casos. Bom, agora para finalizar o nosso segundo vídeo, você já deve ter visto isso aqui em algum lugar. E não foi na carroceria de uma caminhonete ou de um Jeep de trilha. Essas siglas aqui, essas nomenclaturas 4x0, 4x1 e 4x4 são utilizadas em gráficas. Quando você vai mandar imprimir um trabalho, você vai escolher se você quer um trabalho 4x0, 4x1 ou 4x4. O que significa cada um desses? O 4 significa o número de cores. O primeiro 4 aqui significa da frente do arquivo e o segundo 4 significa o verso do arquivo. 4x0 quer dizer que o meu arquivo vai ser colorido na frente e não vai ter nada no verso. O verso vai ser vazio. 4x1 significa que ele vai ser colorido na frente e preto e branco no verso. Ele vai ter só uma cor, no caso só o preto e o branco do papel. 4 cores, nenhuma cor, 4 cores, uma cor. E aqui 4x4, colorido na frente e colorido no verso. Então se você já olhou em uma página de uma gráfica online, por exemplo, se você já viu algum lugar onde você possa comprar a impressão de um trabalho, já conversou com alguém de uma gráfica, provavelmente já deve ter chegado a essas nomenclaturas aqui. E você precisa saber o que significa cada uma delas para quando você for mandar um trabalho para a gráfica, escolher o formato correto de arquivo para você receber o trabalho exatamente como você está esperando recebê-lo. E não, daqui a pouco mandou lá frente e verso colorido e veio o verso preto e branco e não era isso que você queria. Bom, e com isso a gente encerra então o nosso segundo vídeo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que foi visto aqui, vai lá no site do RBTech, no link dessa aula aqui, e deixa o seu comentário lá, que por lá eu consigo te dar uma atenção maior. Aqui no YouTube é quase impossível gerenciar os comentários. Então precisou de ajuda, vai no site da RBTech e comenta lá que eu tento te ajudar. No mais, muito obrigado por estar aqui acompanhando o nosso curso de Corel Essencial e eu te vejo no próximo vídeo.